O brasileiro tem espírito de porco. Hoje o Gordo trouxe aí um vídeo do O Nacionalista pra gente ver, correto? Dá um alô já? É isso, o vídeo vai falar um pouco de coisa que a gente tá acostumado, né? O famoso bolo de quilômetro pegando com pai e tal, falta de educação. O mochileiro padrão, assim, né? É, a gente vai dar uma analisada sobre... Bom, eu não vi o vídeo, né? O Gordo trouxe aí pra gente reagir sem eu ter visto, como de costume, né? Eu, geralmente, 90% dos vídeos que a gente reage aqui eu ainda não vi. Já deixa o likezão, se inscreve, né? Pra gente pegar logo nosso 1/4 aí da placa de 100. E o mais importante, hype o vídeo, tá? Botãozinho de hype aí, esse é o mais importante. Clica aí e bora pro vídeo. Caminhão que tomba e essa carga agora sendo saqueada. São imagens ao vivo. Isso aqui é roubo, Jorge. E ver que as pessoas também não têm sensibilidade, né? Aproveitam essa situação para fazer o que não é bacana isso. Ô, minha amiga, é a senhora. É a senhora que arranha meu carro, é? Não, sou eu aqui. Mas, rapaz, Eu não arranhei não, porque assim. por que a senhora faz isso direto? Hoje vamos falar sobre o triste espírito de porco do brasileiro. O brasileiro que carrega consigo o espírito de porco, e isso não é novidade pra ninguém. Parece que no Brasil agir como um ser humano civilizado é para muitos sinônimo de ser um completo otário. A lógica aqui é bem simples, se você não tenta levar vantagem em absolutamente tudo, você vira motivo de piada. E tudo isso, claro, está profundamente ligado ao famigerado espírito de porco do brasileiro médio. A expressão espírito de porco no Brasil é usado para descrever pessoas que atrapalham e criticam destrutivamente, zoam um dos outros ou criam confusão/destruição por pura diversão. Olha só, até rimei. É aquele típico comportamento que parece torcer para as coisas darem errado, sabe? Tipo aquela sua vizinha desgraçada que vê você chegando na rua com um carro novo e ela já olha e diz: só pode estar roubando, ele não tem dinheiro pra comprar um carro desses, ele é uma... Shape de véia fofoqueira é foda, né? Cara, na prática isso aqui é um shape de vó, né, velho? Sua avó não tem esse shape aqui, velho? Tudo bem, a minha avó pode ser uma véia fofoqueira, né? Então faz sentido. Mas, porra... Cara, depois de uma certa idade, de você ficar tanto tempo na calçada ali, conversando com os outros velhos, você fica nesse formato. Mas você também tá parecido, né, Às vezes eu tô fofocando demais, velho, eu não sei. assalariado sofrido, querendo diminuir a capacidade de suas conquistas para satisfazer seu próprio ego de pobre e soberba do gueto. E infelizmente esse espírito de porco aparece em várias situações no cotidiano brasileiro, tipo essa velha do caralho aqui roubando o pano de chão da casa dos vizinhos. Essa filha da puta com certeza não precisa desse pano de chão, mas ela quer ter o... Pô, velho, os caras vendem pano de chão na rua, velho, pano de louça, de chão, por, sei lá, velho, 10 reais, 3 panos, velho. Pô, cara, é até mais. Sacanagem, velho. Aqui na frente da câmera eu já vi, tipo, o cara vendendo, tipo, por 10 reais, tipo, uns 5 panos, velho. Porra. O prazer de sentir que tá prejudicando o vizinho de alguma forma, mesmo que seja roubando a bosta de um pano de chão. Salva de palmas para o Brasil. Você vai numa praça pública para distrair um pouco a mente e observa aquele cenário que parece ter saído de um filme de guerra. Os bancos destruídos, algumas paredes pichadas com símbolos de facção, vai no banheiro da praça, as pias e as privadas quebradas, o chão do banheiro todo cagado, porque claro, isso é deveras engraçado e ri, levei vantagem. Olha só, um caminhão tombou ali na Avenida Itaim. A prioridade nacional imediatamente é ir pegar a mercadoria caída no chão. O que lá importa se o motorista ficou ou não vivo no acidente, o que é relevante para o brasileiro médio é garantir a caixinha de cerveja que está ali dando sopa no asfalto. Afinal, já virou tradição. Se está no chão, não é roubo, é oportunidade. Já deixou o like aqui no vídeo? Que o Rio de Janeiro chegou. Você sabe por que esse motorista tá andando com o baú aberto? Porque para não chamar a atenção dos vagabundos 57 oportunistas. Entendeu? Aí ele anda aqui, ele deve ser de fora do Rio de Janeiro. Anda com o baú aberto, que aí o vagabundo olha e vê que não tem nada, não vai roubar o caminhão. Olha o ponto que nós chegamos do Rio de Janeiro. Tá vendo? Isso é motorista de fora do Rio de Janeiro, ele não é daqui, com certeza. Olha lá, é assim que tá vivendo o Rio de Janeiro, olha lá, com baú aberto.
Só assim os gansos vê que o caminhão não tem nada no baú e não rouba o cara aí, ó. Agora, eu tô errado? Você consegue ver um paralelo que tem em praticamente todas as imagens e vídeos que ele mostrou aí? A pobreza, assim, que, tipo, dá pra ver na imagem, tipo, já. Quando não favela mesmo, né? Que é um lugar pobre. E também tem a questão do egoísmo de, tipo, olha, já que nada dá certo, já que a gente não tem uma consciência Não, de... mas um padrão material. Você fala um que é a pobreza. Pô, cara, eu não consigo É um identificar. grande centro urbano, assim. Não necessariamente um grande, né? Tipo, não é São Paulo da vida, mas são centros urbanos, né? Quando a gente tá falando desse tipo de desordem, desse tipo de cultura de desordem, na realidade, a gente tá falando em grande medida de lugares urbanizados, né? Inclusive, tem um artigo que eu tô para ler aqui. Já faz um tempo já que eu imprimi esse artigo para ler, só que eu li o iniciozinho dele e não terminei. Mas é basicamente um artigo, né, que é sobre a densidade populacional e como uma patologia social, né? Que no caso a densidade populacional, elas deixam as pessoas, parece que vão deixando as pessoas mais malucas assim, e isso vai gerando desordem, né? E assim, a gente não precisa ir para países subdesenvolvidos, né, países em desenvolvimento, para a gente ver essa cultura de desordem. Quando a gente vai para países desenvolvidos, como por exemplo Estados Unidos, e vai para grandes centros urbanos dos Estados Unidos, a gente encontra coisas parecidas também. Né? Nova York, a gente encontra coisas parecidas, Califórnia e etc. Então, a cultura de desordem, ela é uma tendência natural de grandes centros urbanos. O que define se essa cultura ela vai imperar ou não vai imperar? Porque no Brasil esse que é o ponto, né? No Brasil, essa cultura ela impera, né? E aí a gente vai conversar um pouco mais para frente também, a gente vai fazer algumas comparações aqui daquilo ali que a gente está vendo aí nos vídeos com outras regiões aqui do Brasil. Né? Porque o que determina se essa cultura vai imperar é basicamente duas coisas. A primeira é ordem e a segunda é um propósito comum, é um senso de comunidade, é um propósito comum que você tem diante daquela região, seja sua cidade, seu estado ou seu país. Né? Essas duas coisas não existem no Brasil. Né? Até porque quando a gente vai ver os símbolos de soberania que tentam fixar hoje no imaginário brasileiro, são as coisas mais que demonstram justamente a nossa desordem e a nossa impotência, a nossa falta de senso comum, a nossa falta de propósito diante do mundo como nação. Porque, de um lado, a gente tem, por exemplo, o cachorro caramelo, que por si só é um símbolo da desordem. Né? O cachorro caramelo, ele é o quê? Na prática, né? Ele é fruto da desordem brasileira. O cachorro caramelo só existe e só virou um símbolo nacional porque a gente tá com uma cacetada de cachorro na rua. É simplesmente isso, a gente tem uma cacetada de cachorro na rua que gera zoonose, gera um monte de externalidade, que não é papo de direitos animais, não é papo de cachorreiro não, gera um monte de externalidade negativa para a cidade como um todo, né? Então o Brasil inteiro tá cheio de cachorro aí na rua, né? Porque nego abandona, aí um casal de cachorro abandonado vai gerar, sei lá, mais 200 cachorros aí em alguns anos, né? E eu não tô nem exagerando, tá? É realmente uma quantidade sinistra que um casal só de cachorros gera assim ao longo de 10 anos, até, eu acho que é bem mais de 200 inclusive, tá? Então, assim, é um símbolo da nossa desordem, que a gente não consegue resolver um negócio básico, que é tipo assim, não dá pra ter cachorro na rua, sabe? Não dá pra ter cachorro na rua. E a gente vai ver os outros elementos de soberania, são sempre coisas que mostram justamente a nossa falta de senso, a nossa falta de competência como nação, como por exemplo o pé de meia, né? Todos os programas assistenciais que são dados pelo governo federal. Né? Então, tipo assim, o nosso símbolo de soberania são coisas que tipo, são coisas para permitir que sub-humanos, né, entre aspas, no Brasil possam sobreviver, sabe? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Isso é soberania no Brasil. Né? Então a gente vive num ambiente de nenhum propósito comum e nenhuma ordem. É impossível você formar uma cultura de confiança com base nisso. É impossível você criar uma cultura de produtividade, de trabalho, de responsabilidade com a coisa pública. Né? Então,
cultura, velho, de maneira geral, principalmente uma cultura dentro de grandes centros urbanos, ela tem que vir top-down, mano. Ela tem que ser imposta, tá? Então a primeira coisa, por exemplo, pichação. Pichação é fruto dessa cultura de desordem. Não vai ter pichação. É lei e ordem, é imposto, é simplesmente pichou, tá bom, vai fazer aqui igual em Joinville que eu aprovei o aumento da multa para pichação para até 60 mil reais. Vai dar 60 mil reais aí para a prefeitura, e aí, velho? E aí? E é porque eu não posso legislar sobre matéria penal, né? Senão ainda ia preso ainda, ficava um tempinho na cadeia para deixar de ser otário. Né? Então assim, é lei e ordem, cara, não tem muito o que fazer. Por que os grandes centros urbanos na China dão certo? Mas por que eles são organizados? Lei e ordem, velho. Lei e ordem. Eu tô errado! Desgraçado. Aqui não existe caráter, princípios, dignidade quando o assunto envolve caminhão tombado na rua. E isso sim vem do espírito de porco do brasileiro médio. Aqui não existe caráter, princípios, dignidade quando o assunto envolve caminhão tombado na rua. E isso sim vem do espírito de porco do brasileiro médio. Mais grave ainda é quando pessoas levam crianças para participar do saque, como se fosse uma lição de esperteza, ensinando desde cedo que ser malandro é melhor do que ser honesto. Em alguns casos, o saque é organizado em questões de minutos, com carros chegando rapidamente como se fosse um evento planejado. Viu até aqui, não se inscreveu ainda? Aperta o botão aí, pô. E nas redes sociais, há quem defenda isso, relativize ou até celebre esse tipo de atitude. E não me entenda mal, eu sei que esse tipo de comportamento existe sim em outros países do mundo. A diferença é que aqui no Brasil, ele parece ter virado patrimônio cultural. E por favor, me poupe do discurso pronto que nós somos um país pobre com falta de oportunidade. Me poupe, pelo amor de Deus. Ser pobre não é sinônimo de ser porco, desonesto ou oportunista. A verdadeira miséria brasileira não está no bolso, e sim está na alma. Nós somos... Perfeito, e é exatamente isso. Por quê? O Gordo aqui trouxe antes o elemento material da pobreza, né? De fato, sempre quando a gente vai ver essas desordens, né, elas são coisas que acontecem em regiões regiões pobres, né? Mas, qual que é o ponto? Não são regiões pobres qualquer, são regiões pobres urbanas. Porque você vai para o interior do Brasil, né, em regiões extremamente pobres, você vai encontrar gente muito pobre, mas gente organizada. Cidades organizadas, né, e etc. Então, o ponto é que você junta essa desordem urbana com outra coisa no Brasil, que é o patrimonialismo, né, que é a nossa tradição política, que a gente herdou desde os visigodos lá, desde o Império Visigótico, né, e aí passou para os portugueses formaram ali o Estado Patrimonial Português e depois veio pro Brasil e essa merda tá junto com a gente até hoje. Essa é a nossa tradição política, é o patrimonialismo, né? As nossas relações de poder, elas são baseadas em privilégios, em benesses que você consegue a partir dessas relações. Então assim, você junta esses dois, você junta a desordem, né, e a impotência, a falta de senso comum do brasileiro com patrimonialismo, você tem Brasil, meu velho, e aí fudeu. Somos um país pobre de espírito, ponto. Onde o povo se empurra, se humilha e quase se mata por um pedaço de bolo em festa de prefeitura, como se fosse uma rara bênção que só aparece em cada milênio. Afinal, o prefeito vai liberar um bolo de 90 metros totalmente de grátis. Olha só que vantagem, não é mesmo? Mesmo que tudo seja bancado com dinheiro público, mesmo que o resultado final seja só um monte de gente se empurrando e se sujando como porcos num chiqueiro, o que importa, claro, é marcar presença nesse evento tão prestigiado. Você viu, né? O cara ainda pegou e tacou o bolo no outro, tipo... não é nem o desespero pra comer mais, é tipo, ó, já que tem tanto, foda-se. Foda-se. É aquilo que eu falei, assim, é sobre uma irresponsabilidade com a coisa pública. O cara tá cagando, velho. Ele tá cagando, ele quer que se foda, velho. E ele realmente não se importa, sabe? Ele realmente não se importa. E isso é muito bizarro, né? Porquê que em boa medida, historicamente, né? Quando a gente vai ver por que o brasileiro não aprendeu a ter esse senso com a coisa pública, né? E isso também vem da nossa tradição política patrimonialista portuguesa, né? Porque quando a gente vai ver os Estados Unidos, por exemplo, né, que teve uma colonização que queria emular a democracia ateniense, o que a gente vai ver que aconteceu por lá? Né? Eles tiveram uma reforma agrária, né, desde o início.
Então as pessoas iam, então, a galera ia chegando lá, ia colonizando, e eles iam virando pequenos donos de terra, e essa terra dele, essa propriedade que ele tinha, essa pequena propriedade que ele tinha, linkava ele com a cidadania. Então a propriedade, ela já tinha um link forte com exercer a cidadania. E eram esses pequenos donos de propriedade ali nos Estados Unidos que foram formando ali seus conselhos e foram se organizando em comunidade. Então esse senso de coisa pública e privado, eles meio que já eram linkados. Aqui no Brasil foda-se, velho. Por quê? Porque aqui no Brasil não tinha isso. Não teve reforma agrária, aqui a gente não estava querendo emular a democracia ateniense, a gente queria emular o Império Romano, então a gente tinha grandes latifúndios de terra, com o senhor ali, o donatário de terra, que mandava naquela porra toda, e ele tava cagando se aquilo ali ia melhorar, se não ia melhorar, o que importava era o quê? Ele extrair recursos daquela terra, que é sobre isso o patrimonialismo, é sobre você extrair recursos. Você não melhora aquela região, você não tem nenhuma uma preocupação ou uma ambição. Você não tem uma ambição de deixar aquilo um lugar melhor, não só para você, mas para as outras pessoas. Por quê? Porque você lá tá na sua casa gigantesca ali, muito de boa, tá tranquilo, velho, tá tranquilo. Então me diga, como que um país desse vai ser levado a sério, cara? Quando os gringos chamam a gente de país de macaco, não é à toa, não. Olha o comportamento desses animais que aparentam ter o QI 83. Se pelo menos fosse pra comer o bolo, eu não dizia nada. Agora o problema é que eles estão só se sujando mesmo como um bando de porcos num chiqueiro. São nessas festinhas públicas que o tal espírito de porco do brasileiro se manifesta. Um povo burro, pobre, sem educação, se humilhando por um pedaço de bolo que, convenhamos, custa 10 ou 15 reais ali na lojinha da esquina. Mas claro, não se trata de fome, comer bolo é o que menos importa. A verdadeira tradição está na sujeira, na algazarra, na gritaria, no prazer ritual de se comportar como um animal solto na lama. Tem bolo aqui ainda, pega bolo, mulher, pega o bolo! Que nojo. Olha lá, aquele parente está querendo investir naquele curso que ele tanto sonhou a vida inteira. Vamos lá desmotivá-lo, falando que não vai dar certo. Afinal, ele não pode crescer na vida. Já que nós não crescemos, ele também não vai crescer, ora bolas. Afinal, eu quero ver ele bem, mas não melhor do que eu. Esse comportamento revela mais do que simples ganância. É um reflexo cruel do espírito de porco entranhado na alma do brasileiro médio. Aquele típico invejoso que não consegue ver ninguém crescendo na vida. Ele não se esforça para crescer e ainda atrapalha quem quer crescer. É complicado. Aquele pensamento de que se a oportunidade apareceu, o certo é tirar proveito, mesmo que isso envolva pisar nos outros ou agir de forma desumana. Tem também aqueles aborrecentes de escolas públicas que inventam de quebrar banheiros dos colégios. Eles não vão lucrar nada com a pia quebrada, não terão aulas melhores, nem um ambiente mais agradável, mas na cabeça de macaco deles, essa atitude representa uma espécie de vitória pessoal ou algo assim, acredito eu. Essa merda que já não vale nada mesmo, então foda-se, vou quebrar, não foi eu quem paguei, não sou eu quem vou consertar, então foda-se. Já esse outro vídeo aqui mostra... Então, eu acho que é um pouco diferente o da criança, mas a dinâmica é muito parecida. Porque assim, a criança fazendo merda, adolescente, jovem fazendo merda, você vai ter em países desenvolvidos, você vai ter no Brasil, você vai ter em tudo que é lugar. Fazendo todo tipo de merda, né? Agora, a dinâmica de como você conter essa cultura de bosta criado pelas crianças, porque elas são crianças, né? A criança, ela naturalmente já tende à desordem, né? Ela quer fazer bosta. Né? Obviamente você não espera isso de um adulto, esse que é o problema. Agora, a criança ela já tende a fazer merda. Agora, qual tipo de escola que você vê menos crianças fazendo bosta? Particular. Militar. Militar. Por quê? Porque tem lei e ordem. Ó. Tem ordem, tem imposição, tem autoridade, tem hierarquia. Então assim, velho, é isso, cara, é isso. Cultura bosta é resolvida com lei e ordem. Cara, mas quanto a isso eu tenho um exemplo bom que aconteceu. Tipo, no meu ensino médio, eu tava no primeiro ano, e a gente escutou que um veterano tinha estourado uma bombinha no banheiro. Estourado uma privada, algo do tipo. Ele foi expulso no mesmo dia. E tipo, eu lembro de conversar com meus amigos, tipo, caralho, 1 mês pra se formar e o cara vai ser expulso. Tipo, perdeu o diploma de ensino médio, técnico, tá ligado? Porque eu fiz no IF, Federal. Velho,
é só... Tem, e aí a gente volta pra economia do crime lá, né? A pessoa, quando vai fazer uma cagada, ela faz uma conta intuitiva ali da cagada que ela vai fazer. Você não vai, mas se você tava com vontade de fazer a mesma coisa que ele fez, eu tenho certeza que depois disso você não ia fazer mais, tá ligado? Com certeza. Eu gostava de aprontar, não vou mentir, mas aí eu olhei e falei, tá, descobri um limite ali que não dá pra passar. Exatamente. Porque as coisas são baseadas em consequências, velho. Você tem que ter responsabilização. O cara pichou aqui em Joinville, vai tomar 60 pau de multa. As coisas têm que ter consequências, né? Mostra esse garoto, ou devo dizer vândalo, bagunçando e destruindo parte do supermercado por vai lá saber o motivo. Ele só chega sem motivo aparente e começa a bagunçar tudo que vê pela frente e ainda joga nos funcionários e nos clientes ali que não tem nada a ver com a situação. Os funcionários que depois terão todo o trabalho de organizar essa bagunça que esse merda fez. Aí se alguém ali do supermercado tenta tocar nesse menino aí, no intuito de parar essa destruição, aí vem conselho tutelar, vem o proteção da criança e os caramba quatro. Comente aqui abaixo o que você faria numa situação dessa. Entra um fedelho na tua loja e começa a bagunçar tudo na sua frente. O que você faria? Eu deixo a opinião pra vocês aqui na aba de comentários. Outro caso que eu também já comentei aqui no canal é daquele influenciador, o Sheik brasileiro, que resolveu fazer uma brincadeira ali estilo MrBeast, utilizando o carro como prêmio dessa gincana. O conceito era bem simples, o último que tirasse a mão do veículo sairia vencedor do prêmio, no caso o prêmio era o automóvel. Só que ele se esqueceu que está no Brasil e tudo aqui termina em guerra, confusão e folia. Resumo da ópera, os que perderam a brincadeira logo de começo ficaram com raiva e foram naquele pensamento do típico espírito de porco. Se eu não vou ganhar, ninguém aqui também vai ganhar. E assim começaram a depredar o carro como um bando de macaco. Teve o policial no meio pra parar a algazarra, teve até gente mesmo fora da gincana que entrou no meio só pra quebrar mesmo, ter o prazer de destruir o carro sem nenhum motivo aparente. Tem gente segurando o carro ali ainda. Pega o motor. O que você faz num país civilizado? Muito simples, mano. Pega toda essa gentarada aí que tá fazendo merda, cadeia. Vai ficar um tempinho aí, ó. Vai ficar um tempinho aí. É igual criança, velho. Eu tô falando, o brasileiro é muito parecido com uma criança, cara. Lembra que eu falei no último vídeo dos estágios cognitivos ali, né? Sim. Do livro do Jonathan Haidt. A criança, ela basicamente, ela não consegue entender o conceito de conservação de volume, né? Por exemplo, eu tô com 2 copos de água igual aqui, aí eu pego um que é mais estreito, né? E eu pego e boto água nesse copo mais estreito e ele vai ficar com um nível de água a mais, mas vai ter o mesmo volume, porque ele é mais estreito. A criança vai falar que tem mais água nesse copo que tá com um nível a mais, porque ela não consegue entender o conceito de conservação de volume. Da mesma forma que ela não consegue entender o conceito de justiça, por isso que ela não reveza coisas, por isso que ela não reveza brinquedos em brincadeiras, etc. Por quê? Porque ela está num estágio cognitivo mais baixo, que ela não conseguiu desenvolver esse raciocínio ainda. Seja um raciocínio moral, seja um raciocínio material. O brasileiro é meio isso, assim, ele não consegue entender, logo, o que tem que ter? Tem que ter uma consequência, velho. Você tem que ter uma autoridade que vai fazer a mesma coisa que faz com uma criança. Né? A criança fez alguma coisa errada, ela vai ficar o quê? De castigo. Vai ficar de castigo, tá fazendo merda aí, ó. Ficar de castigo, ó, toma, vai ficar aqui na cadeia, bonitinho, aqui por algum tempinho, tá? Pra você entender que a coisa pública tem que ter responsabilidade, né? A gente tá vendo agora, por exemplo, tá tendo um problema aqui em Joinville, né, que tem vários lugares que são problemas com conveniências, né? Tem 2 problemas, um é bem mais profundo, que é mais difícil de lidar, que é conveniências que literalmente viram biqueiras, né? Mas aí é um negócio mais profundo para lidar. Mas tem outro que é baderna, né? Simplesmente tem várias conveniências que estão achando aí que são baladas, né? E aí eles ficam fazendo rolês gigantescos aí até altas horas da madrugada. E a gente está recebendo um monte de demanda sobre isso, sobre essa desordem que tá tendo aí na frente de conveniências. É simples, o que a gente vai fazer? A gente está vendo uma lei para multar, para permitir que a guarda possa multar esse tipo de baderna em determinadas regiões. É simples, eu quero ver se se depois da primeira vez que a guarda abordar uma galera dessa, né, e multar uma galera aí, eu quero ver se vai ter baderna de novo. Não vai ter. A galera vai reclamar? Vai reclamar, mas a gente vai resolver o problema. E isso aí vai gerando o mecanismo de incentivo ali. Daqui a pouco a gente acabou com essa bagunça e as pessoas vão entender que tem que acabar com essa bagunça. Né? No início algumas podem ficar receosas, mas depois elas entendem, né? É a mesma coisa que aconteceu com o cinto de segurança, a mesma coisa que aconteceu com o cigarro.
É lei e ordem, meu velho. Pra resolver esse problema do carro, eu acho que você foi muito moderado, velho. De tipo, deixar no cantinho do castigo ali. Pra mim é gás lacrimogênico e descer o cacetete. Aí depois o cantinho do castigo. É que primeiro você tem que pegar o cara, né? Sim. Pra pegar o cara é dessa forma, velho. Pra pegar o cara é aqui, ó. Bala de borracha. É deixar a polícia se divertir um Gás pouco. lacrimogênio, cacetete, deixa a polícia fazer seu belíssimo trabalho, né? Depois, um tempinho na cadeia. É, só bagunça. É por isso que esse povo não pode ter nada, porque quando aparece uma rara oportunidade de fazer algo digno, decente, civilizado, eles escolhem um caos. Depois você se pergunta por que aí na sua cidade nunca tem festa, nunca tem organização, nunca tem um parque, porque quando o prefeito realmente decide fazer algo digno assim, algo bonito de se ver, os brasileiros não dão valor e querem destruir tudo, transformam tudo em circo, jogam fora o pouco que tem e ainda acham graça. Papai Noel vai durar quanto tempo ali? O pessoal passa de madrugada, mete b*** no Papai Noel, cura tudo ele de b***. Parece mentira, mas não é não. Papai Noel tá todo murcho, olha lá. Ele vai voar com o vento. No dia seguinte... Mataram o Papai Noel lá, cadê o Papai Noel? Mataram o Papai Noel, é foda. Hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro, olha lá. O pessoal passa de madrugada, mete b*** no Papai Noel. O nego é muito desgraçado, né, cara? O nego é muito desgraçado, cara. Desgraçado, assim, velho. Cara, um bagulho que é legal, tipo, até pras crianças que passam ali, Sim, vê mano. um Papai Noel gigante e tal. Perderam por causa É papo de pegar o cara e dar, tipo, uma boa massagem, assim, velho. Depois vocês aí ficam se perguntando por que esse país tá afundando, não é? Por que Lula voltou ao poder falando que teve fraude nas eleições? Pelo amor de Deus, irmão. Olha o nosso povo. Você acha mesmo que teve fraude nas eleições, cara? Vê se acorda. Um povo que escuta Oruan, vota em Tiririca, se humilha na porta de prisão pra Deolane Bezerra. É sério que você é tão burro pra acreditar que teve fraude nas eleições? Pelo amor de Deus, cara. Eu vou ficar até amanhã, porque eu deixei 3 filhos com minha filha. Eu tenho que cuidar. Deolane, eu te amo. Ai, cara, às vezes dá vontade de desistir, cara. Sério, cara, às vezes dá vontade de desistir, cara. Tipo assim, ó. É por essa gente que a gente tá lutando, velho. É sério? Vai tomar no cu. Sim, cara. Amo, mas eu vou votar, viu? Até você sair dessa cadeia. Você deixou os filhos pra vir pra cá? Deixei 3 filhinhos, né? Eu estou aqui porque eu guardei dinheiro na minha conta e paguei, porque eu paguei 3 mil para estar aqui por amor a Deolane. Deolane, eu tô com você! Tem que ir embora, Deolane! Repare o público. Puta. Viado. Famoso, né? Famoso. A um Brasil melhor, cara. Essa merda não vai ficar melhor nunca. Isso é um povo burro, ignorante, um povo burro, ignorante, que adora idolatrar a porra de política. Enfim, Jesus já nos alertava, não joguem pérola aos porcos. Essa frase é uma metáfora poderosa que carrega diversos... Cara, por um momento, eu achei que ele ia falar que o Nando Moura era Jesus, velho. Jesus já nos alertava, não idolatre político. Os níveis de interpretação, mas em geral transmite a ideia de não desperdiçar algo valioso com quem não é capaz de compreender, valorizar ou respeitar. As pérolas podem significar coisas preciosas, como ensinamentos mesmo, a sabedoria divina ou até mesmo conselhos que não se devem ser lançados aos porcos. Os porcos que a Bíblia se refere são as pessoas que zombam ou desprezam as pérolas. Na cultura judaica da época, os porcos eram vistos como animais impuros, representando pessoas que não têm reverência por coisas santas. E na verdade é bem óbvio até, tanto metaforicamente, tanto literalmente. Experimenta jogar uma joia num chiqueiro pra você ver o que vai acontecer. Os porcos vão simplesmente comê-la, ignorando se vale ou não alguma coisa. Ou seja, não jogue pérola aos porcos, jogue lavagem, já que eles preferem assim. E é exatamente a mesma coisa com o bostileiro médio. Se você tenta explicar pra esse filho de uma égua que jogar em tigrinho é burrice, que o melhor mesmo é esse infeliz investir o dinheiro dele em algo seguro, ele vai rir da sua cara e zombar dos seus ensinamentos. É por isso que você não tem que perguntar. Você tem que falar o que ele tem que fazer. Ao invés de você, tipo, educar ele ali de não usar bet, você cria uma bet tua. Porra, velho, eu querendo fazer uma análise filosófica aqui, velho. E eu querendo levar vantagem. É o filho da puta, velho. Não, mas assim, é simples, é só você não perguntar. Por que você tem que perguntar pra ele o que você tem que fazer com ele? Se ele não tem a capacidade de decidir por ele mesmo.
Aí a gente começa a discutir aí, né, velho? Começa a discutir aí, inclusive a partir do ponto de vista da tradição política brasileira, se faz sentido a democracia brasileira, né? Do jeito que ela tá hoje, definitivamente não faz sentido, velho. Isso aí eu garanto. Falando que é balela, que você é um otário, que não sabe nada sobre investimento. Por isso que a Bíblia já nos alertava. Não jogue pérola aos porcos. As pessoas não estão evoluindo, as pessoas estão involuindo. Existem estudos seríssimos dizendo que pela primeira vez na história da humanidade, a juventude ela é mais ignorante do que os seus pais. E é verdade. O próprio sucesso do TikTok, por exemplo, que é uma rede social que tem a maior concentração de débeis mentais por frame, ela é um reflexo disso. Tudo é tiktokização. Tudo é dancinha, tudo é muita cor, tudo. Então, assim, são ferramentas de infantilização que são usadas hoje para captar a atenção de gente que tem uma capacidade cognitiva cada vez mais baixa. Galera, o nacionalista, baita vídeo, baita vídeo. Bom, assim, é aquilo que eu falei, né? Eu já falo há um bom tempo, tipo, pelo que o carioca é conhecido, né? O carioca é conhecido no Brasil inteiro por ser malandro, certo? Coincidentemente, ou não coincidentemente, que é o que eu estava explicando aqui, o Rio de Janeiro também é um dos maiores símbolos do mundo de desordem urbana. Logo, a gente tem que entender que essa cultura bosta, essa cultura de levar vantagem, essa cultura, esse espírito de porco que ele traz no vídeo, são reflexos de desordem urbana, né? Todo grande centro urbano no mundo tende a esse tipo de desordem, tende a criar essa cultura bosta, né? Então, assim, e como é que a gente resolve isso? Lei e ordem. Ponto. Lei e ordem. Bandeira, quartel, escola. Bandeira, quartel, escola. Bandeira, quartel, escola. É isso, cara. É isso. E a partir da lei e ordem, você começa a organizar a casa, você começa a criar senso de nação, e aí a gente tem uma cultura de responsabilidade, uma cultura de trabalho, uma cultura de produtividade que começa a ser criada aí de maneira orgânica nessas regiões. Mas a primeira coisa que você precisa é de lei e ordem. Então é isso, galera. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Vídeo todo dia, tá? Domingo a domingo. Se inscreve aí, deixa o like e é isso. Valeu, até o próximo vídeo.